Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Ismage. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que está no livro do James Stewart, o volume 1. É o exercício que está na página 90, exercício número 32. Ele diz o seguinte: determine o limite infinito, que é o limite quando x tende a 5 pela esquerda, de e elevado a x dividido por x menos 5 ao cubo. Bem, primeiro perceba que esse limite é um limite bem específico, né? É um limite infinito. Limites infinitos, eles têm como resultado mais ou menos infinito. São aqueles limites que definem as chamadas assíntotas verticais dos gráficos. Esse limite infinito, ele tem uma característica bem específica. Se você fizer uma tabela de números, por exemplo, com x tendendo a 5 pela esquerda, você vai perceber que quanto mais próximo de 5 por valores à esquerda, maior ou menor, depende se é mais ou menos infinito, vai ser o valor do limite. Então, essa expressão ela tem uma forma característica, né? Que quando eu tenho um número diferente de zero, dividido por zero. Aí você vai pensar, peraí, divisão por zero não existe, né? Se eu botar x igual a 5 aqui, eu vou ter e elevado a quinta potência, dividido por 5 menos 5, que é 0 a terceira. 0 a terceira é zero. Divisão por zero não existe. Mas aí que tá a ideia de limite, né? O x não é igual a 5, o x é próximo de 5. Então, quando o x é próximo de 5, esse resultado aqui é próximo de zero. E ele pode ser próximo de zero por valores maiores que zero, valores positivos, ou valores menores que zero, valores negativos. E é nessa questão do sinal, né? Então aqui nós não temos uma divisão por zero, nós temos uma divisão por números próximos de zero, positivos ou negativos. E no jogo de sinais entre o numerador, diferente de zero, e essa aproximação de zero, é que nós temos o resultado como mais ou menos infinito. E depende do jogo de sinais. Como é que nós resolvemos esse limite? Nós começamos testando, né? Testando o limite. Lembra que você tem uma função aqui, né? Tem uma função f de x aqui, que é o e elevado a x dividido por x menos 5 ao cubo. Então o que nós fazemos? Nós jogamos dessa função x igual a 5. Então você pega a função aqui, e substitui o x por 5. Então nós vamos ter i elevado à quinta potência dividido por 5 menos 5, que é o x menos 5, elevado à terceira potência, que vai ser o i elevado à quinta potência dividido por 0 ao cubo, que vai ser o e elevado à quinta potência dividido por 0. 0 ao cubo é 0. Então nós temos aqui um número, né? Um número diferente de 0, e elevado à quinta potência dividido por 0. Bem, só que pensa que nós não temos uma divisão por 0, nós temos uma divisão por um número próximo de 0, porque o x não é igual a 5, o x é próximo de 5, e do lado esquerdo. Então se você imaginar aqui uma reta, imagina aqui a reta real e o número 5 aqui, ó. Número 5, número 6, número 4. Os valores de x nesse limite são valores de x próximos de 5, porém do lado esquerdo. Então são valores que estão nesse intervalo aqui, olha. Próximos de 5 do lado esquerdo. Ou seja, são números do tipo 4,9, 4,99, 4,999 e assim por diante. Ou seja, eu posso fazer o x se aproximar de 5, né? Já que o x tende a 5 pelo lado esquerdo, por valores menores que 5, posso fazer o x se aproximar de 5, tanto quanto eu queira. Basta aumentar o número de 9 aqui, né? Posso ter aqui uma diferença. Perceba que a diferença entre esse número próximo de 5 e o 5 é um décimo. A diferença entre esse número
E o número 5 é 1/100. A diferença entre esse número próximo de 5 e o 5 é 1/1000. E esse processo não tem fim, né? Só você ir acrescentando 9 aí, você vai ter o valor de x próximo de 5, tanto quanto você queira. Só que tem um detalhe. Esses números aqui, quando você subtrai 5, dão como resultado valores negativos. Se dão como resultado valores negativos, nós temos uma aproximação aqui de 0 pela esquerda, por valores negativos. E números negativos elevados à terceira potência são números negativos. Então nós podemos escrever o seguinte, nós podemos escrever que esse limite aí, que é o limite quando x tende a 5 pela esquerda, de elevado a x dividido por x menos 5 ao cubo, né? Que é a nossa expressão. Isso é igual a i elevado à quinta potência, dividido por uma aproximação de 0 pela esquerda, números negativos, né? Elevado ao cubo. Então 0. E aqui é uma aproximação, né? Uma aproximação de 0 pela esquerda. Então negativo aqui. Perceba que o seu numerador é um número positivo. I elevado à quinta potência é um número positivo. E o 0 é um número negativo. Então, pelo jogo de sinais, mais com menos, o resultado desse limite é menos infinito. Certo? Esse resultado é menos infinito. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe. Ajude o canal a crescer. Deixe um like, é importante.